Fala pessoal, eu sou Gustavo Bodre, esse é mais um episódio do Startse Tech e como sempre, o Marcelo tá aqui comigo. Fala Marcelo. E aí pessoal, como vocês estão? Boa, hoje a gente vai falar sobre grandes modelos de linguagem natural, ou seja, inteligência artificial, assunto novo que a gente quase nunca fala. Figurinha carimbada do Startse Tech. Eles estão falando de inteligência artificial de novo. Pois é, e para falar sobre esse assunto a gente trouxe uma convidada mais do que especial, que é a nossa amiga GPT-3. Vou deixar ela se apresentar aqui pra gente. Oi, eu sou GPT-3, um modelo de linguagem treinado pela OpenAI. Sou um assistente virtual que pode ser usado para ajudar as pessoas a realizar tarefas e responder perguntas. Como uma inteligência artificial, posso ser usada para ajudar em diversas áreas profissionais, como na tomada de decisões empresariais, na criação de conteúdo e na análise de dados. Isso pode ajudar a melhorar a eficiência e a precisão dessas tarefas, o que pode levar a uma vantagem competitiva para os negócios. Além disso, a inteligência artificial também pode ser usada para criar soluções inovadoras para problemas complexos e desafios empresariais. Isso pode ajudar a impulsionar o crescimento e a inovação nos negócios. Em resumo, a inteligência artificial pode ser uma ferramenta valiosa para ajudar os profissionais e as empresas a alcançarem seus objetivos e a se destacarem em um mundo cada vez mais competitivo. Muito bom, agora que ela se apresentou, a gente pode começar. Startse Tech. Bom, a moça falou, né, cara? Agora assim, a gente vai abrir a votação, né? Quem fica no programa a partir de agora, se fica ela ou se fica nós dois, né? Quem é mais simpático. Vamos ver quem consegue aqui, né? Mas assim, cara, vocês viram. E uma coisa legal, tá? Não foi uma coisa que a gente pediu pra alguém gravar. Isso aí foi um texto gerado pelo GPT Chat, que tá muito em voga o assunto, né? Cara, tá bombando no YouTube, você pode escrever. Tem celebridade que tá no Twitter usando ele das maneiras mais inusitadas. Se você não sabe o que é, o GPT Chat ele é baseado no GPT-3, que a gente até já fala num dos nossos episódios aqui, que é a maior inteligência artificial que existe hoje em dia, né? E a galera que desenvolve ele criou um lugar onde... como é que eu vou falar, Gustavo? Tipo uma área de bate-papo que você pode conversar com ele. Pra quem é mais antigo vai lembrar do chat da UOL. É algo meio parecido com senhora. Isso. Meu Deus do céu. Bom, espero que isso não entregue a idade. Não entregou. Quase não, mas assim, é basicamente isso. Você tem uma área onde você pode escrever e você pode fazer perguntas com normalmente é perguntas, né? Perguntas ou conversas, né? Ela normalmente não é uma pessoa, né? Então você pergunta, oi, tudo bem? Ela vai falar, olha, eu sou uma inteligência artificial, eu não tenho sentimentos, mas como é que eu posso te ajudar? Então rola uma conversa, mas... Alguns diriam que ela é pouca ideia, né? Mas assim, é que ela não é um chatbot. Vamos lá, começando a desmistificar. Vamos abrir o capô aqui. Conceitos errados que já estão espalhando. Ah, mas ela pode ser um chatbot. Pode, mas ela não é um chatbot. Ela é muito mais poderosa do que isso, é dar uma Ferrari pra resolver um problema muito pequeno. É tanto que o Gustavo falou, se você tentar conversar com ela, tipo, oi, como você está? Ela não vai desenvolver. Você teria que montar um modelo de chatbot pra ela. Ela, na versão que você tem, que tá aparecendo muito na internet agora, você faz perguntas, ou faz pedidos, ou faz... Por exemplo, você pode pedir pra ela, olha, eu gostaria de aprender a falar alemão, por exemplo. Ela vai te responder um texto dando uma orientação de como fazer isso. Eu acho que a grande sacada dela, e aí pra gente voltar e desmistificar, né? O chat GPT, na verdade, é uma implementação em cima do GPT-3, que é essa inteligência artificial criada pela OpenAI. E, na verdade, ele é em cima da versão mais atual que eles criaram. Eles criaram o GPT 3.5, né? A versão intermediária entre o 3 e o 4. O 4, todo mundo tá com uma expectativa grande de que vai ser lançada no primeiro semestre do ano que vem. O 4 já são os robôs assassinos ou ainda não? Acho que talvez. Ainda não. Deve estar bem próximo. Só pra saber. Mas, então, ela foi criada em cima desse modelo, que é um modelo enorme de inteligência artificial, um dos mais avançados que existe hoje. Só que eles otimizaram isso para uma interface de conversa, né? O GPT-3 em si, ou 3.5, ele pode resolver N problemas, desde conversa até outras coisas, gerar código, etc. Mas esse modelo do chat GPT foi construído para ter uma interface mais conversacional. Nem sei se essa palavra é a correta, mas é uma forma de bate-papo. Né? E o legal é que assim, pra você que tem Alexa em casa, ou já conversou com a Siri no teu ou chamou o Google Talk, eu não lembro o nome dele agora, como é que é, Gustavo, no Android? Google. Só Google, né? É o Rei Google. É o Rei Google. Eles não conversam com você, eles aceitam comandos, né?
Tanto que, por exemplo, se você pedir, ô Alexa, boa tarde, acende a luz aí, por favor, provavelmente ela não entenda. Isso é um negócio engraçado. Em casa eu tenho a Alexa e eu conectei ela com a luz do apartamento. Se eu falar pra ela, Alexa, apague todas as luzes, ela entende. Se eu falar, Alexa, apague as luzes da sala, mas acenda as da cozinha, já dá pau. Ela já se perde inteira. É porque a diferença aí, gente, assim, pra vocês quiserem testar o GPT Chat, é se você escrever pra ele como você escreve pra um ser humano, ele vai te entender. Esses assistentes que a gente tem hoje em casa, eles não fazem isso. Ela te dá uma emulação do que é uma experiência de linguagem natural, mas tá bem longe. A Alexa que eu tenho em casa, mesmo às vezes, eu só falo pra ela, acende a luz. Outro dia eu falei, pode acender a luz. Eu falei, Alexa, pode acender a luz. Assim, como se eu fosse falar com uma pessoa, pode acender a luz aí. Ela não entendeu. O pode, ela já se perdeu. O GPT, se você escrever isso pra ele, ele vai entender. Ele vai falar, tá bom, vou acender a luz agora, por exemplo, né? Essa é uma verdadeira linguagem natural, né? Que eu lembro quando esses assistentes popularizaram, todo mundo falou, não, eles são agora assistentes de linguagem natural, pero no mucho, né? Ele entende a nossa fala, mas ele ainda entende só comandos. Comandos, né? O lance, galera, a quebra muda do que é linguagem natural é quando você não tem que dar comandos. E quando ele carrega contexto, né? Acho que a grande questão que nós, seres humanos, conseguimos entender muito bem é se eu começar uma conversa com a gente, com você, né? Com outra pessoa, e eu estiver falando sobre um determinado assunto, eu não preciso a cada frase relembrar qual é o assunto, né? A gente entende o contexto e entende o que tá acontecendo. Você tá falando que o pneu tá furado, você não tem que lembrar, né? Cada que frase. Tem um carro. É carro. É. Então, meu pneu furou, porque a gente tá falando de carro, aí eu levei ele no borracheiro, que é pra consertar carro, né? Não é assim que funciona, né? A partir do momento que essas inteligências artificiais carregam contexto, aí elas passam para um outro nível, de fato, de usabilidade, né? Que aí você passa a ter uma conversa muito mais natural, de verdade. É que aí você vai falar assim, todo ser humano é assim. Então, todo ser humano brasileiro é assim, né? Nós estamos acostumados... Quem já interagiu, por exemplo, com português, tá? E italiano, se você percebe que eles têm algumas coisas assim, eles são literais, às vezes parece que eles não têm isso que o Gustavo acabou de falar de contexto, né? Você pergunta pra ele, por exemplo, e aí, quais são as novidades? Ele vai te perguntar, do quê? Ou se você perguntar, eu falo, dizem que é uma piada isso, mas eu já... Teve uma empresa que eu trabalhei, tinha um rapaz que ele era de Portugal, e eu perguntei se ele tinha horas, ele respondeu que sim. Ele levantou e foi embora. Parece loucura, mas isso acontece. Falam que é piada, mas quando você interage com pessoas que nasceram lá, por exemplo, eu falava com parte da empresa lá, tinha um escritório na Itália. Uma vez só eu perguntei quais eram as novidades. Eu falava em inglês com eles, né? Meu italiano é muito fraco, né? Basicamente zero. Eu perguntei quais são as novidades, né? Os news, né? Em inglês. Tipo, morreu o assunto, falou assim, mas do que você quer saber? Sabe, o papo de elevador, a conversa com o taxista? Então, isso é comum pra nossa cultura. Aí você vai falar, mas a IA faz isso? Então, a IA já tá fazendo isso, ela entende. Ela já consegue se adaptar a esses traços culturais e ela vai entendendo esse contexto e ou, às vezes te dá uma resposta mais direta, às vezes te dá uma resposta mais seca, né? Mais objetiva. Então, essa é a grande transformação que o GPT-3 trouxe. E aí agora essa interface de conversa, né? Que é o chat GPT, evoluiu para um modelo mais de conversa de fato. Não, e é assustador, assim, a gente tá vendo que a gente vai falar mais sobre isso, né? Mas assim, parece que tem aquela famosa coisa que tá rodando há uns tempos já, assim, quando que a IA vai matar minha profissão, né? Aí tá falando assim, são os advogados, são os contabilistas, são os... Cara, é engraçado, o GPT-3 agora bombou, né? O chat GPT bombou, a coisa veio do lugar que eu menos esperava. Os programadores estão preocupados. Você pode ver, no mundo inteiro tem vídeos de youtubers especializados em desenvolvimento, que falam sobre programação, galera do Twitter, galera do Instagram, os influencers estão acalmando a pessoa, falando assim, gente, calma, porque se você chegar no chat GPT e pedir pra ele, por exemplo, assim, escreva um código, aí você escolhe a linguagem, ou escreva um programa pra mim que faz tal coisa, por exemplo, escreva um programa pra mim que apague todos os arquivos de um diretório, ele vai gerar um código que se você colar numa ferramenta que compila código, ela funciona. E aí o que essa tecnologia tá fazendo é o que todas as tecnologias fazem, ela automatiza o trabalho braçal, mas o trabalho intelectual ainda passa a ser do ser humano. Então, esse medo de perder o emprego, de ser substituído, ele acontece muito se você parar de aprender. É um pouco do que a gente já falou em episódios anteriores, assim. Você vai se tornar obsoleto e ser substituído por uma tecnologia, seja ela inteligência artificial ou qualquer tecnologia, se você parar de aprender, se você se acomodar. Aí sim, a tecnologia com certeza vai te
massacrar. Agora, se você continuar aprendendo e se você aplicar toda a parte mais cognitiva aí do ser humano, de criatividade, de resolução de problemas, é difícil ser substituído. Pelo menos não tem tecnologia agora que a gente enxerga que substitui essa capacidade. Mas é muito, a galera vê isso, mas eu falei, gente, vocês não olham do lugar que vocês trabalham? Qual é a diferença do júnior, do pleno e do sênior? Ah, mas não sei o que. É a mesma coisa, gente. Quando o cara, por exemplo, falando do mundo da programação, que foi, né, trabalhei muitos anos com isso. O que o júnior faz? Ele vai fazer a tarefa repetitiva, cansativa, que os outros não vão fazer. Quando o seu sistema sair fora do ar, quem vai resolver é o sênior. Quando você for desenvolver uma nova tecnologia, o negócio tem que ser disruptivo. Pra quem que você corre? O sênior. A ideia é essa, gente. Mas assim, aí você vai falar, então quer dizer que nunca mais vai existir o júnior? A gente falou isso aqui em outros lugares. Então, é o que o Gustavo falou. Se você, por exemplo, você é programador e está nos ouvindo e você fala, eu desisto da carreira, parei de estudar agora. Bom, ela já te substituiu. Pronto, ela vai te substituir. Ela já te substituiu. Porque você tem que se dedicar à parte que a gente pode dizer que é a parte mais nobre das profissões. Que é a resolução de problemas, né? Que é o trabalho intelectual e não o trabalho braçal. E isso vem desde Revolução Industrial, se a gente for parar pra pensar lá atrás. As máquinas automatizaram muito o trabalho que era manual. E aí, a natureza do trabalho teve que ser alterada. Né? E por todo escritório que eu já passei, eu ouço as pessoas reclamando que eu trabalho muito no dia a dia, eu não tenho tempo pra trabalhar, por exemplo... Não tenho tempo pra pensar em coisa nova. Parabéns, agora você tem. Entendeu aonde a gente quer chegar? É isso. Amanhã não vai ter um computador da Positivo sentado na sua cadeira, com um chapéuzinho, falando, oi, eu te substituí, você foi mandado embora. O clipezinho da Microsoft. O clipe da Microsoft não vai tirar teu trabalho, ele não vai estar te esperando com a caixa, com as suas coisas, aquela plantinha, a sua samambaia, falando, obrigado, pode ir embora, se não é mais necessário. Só que é o que acontece, né? Quem resolve o problema? Aí o Gustavo vai falar, na tua equipe, Gustavo, quem vai resolver o problema? Não são as pessoas com o maior índice de desenvolvimento e o maior índice de conhecimento? São as pessoas que mais se aprofundarem, que mais estudarem, que mais forem atrás de conhecimento novo. Encerro o meu caso. Era nisso que eu queria chegar. Pronto. E aí eu acho que tem um outro ponto que é super interessante, que também me chamou a atenção, que é aí olhando mais não só para tecnologia, mas para estratégia de produto, cara. Tem um número aqui, cara, que a gente pegou, que é super interessante, né? Quanto tempo levou para determinadas plataformas atingirem 1 milhão de usuários? E aí você vai falar, puta, que plataforma que poderia ser benchmark para isso? Netflix é um negócio interessante. Netflix é boa. Quantos anos? 3 anos e meio para atingir 1 milhão de usuários. Legal. Quanto foi, por exemplo, vamos pegar alguma coisa mais moderna, assim. Quanto foi o Instagram? 2 meses e meio. E quanto foi o GPT Chat? 5 dias, cara. Então assim, tem uma estratégia... 5 dias, gente. 5 dias. De lançamento que é fantástica e tem uma mudança gigante no mercado acontecendo. Tecnologias estão emplacando muito rápido. Então, o que a gente fala de aprender, agora você não tem que aprender todo ano, você tem que aprender todo mês. Todo mês tem coisa diferente. A gente falou, tem um outro episódio que a gente falou sobre o Lensa, aquele app que faz a sua versão cartoon estilizada, artística, não sei bem como é que chama aquilo. Personagem de videogame, personagem de videogame, é o seu sonho de ser um mangá, nós resolvemos pra você. Então, assim, cara, isso explode em questão de uma semana. O GPT, ele levou 5 dias pra ter 1 milhão de usuários. Vocês têm noção que, assim, olha, o Netflix foram 3 anos e meio. O Airbnb, todo mundo conhece, 2 anos e meio. Facebook, 10 meses. iPhone, que, cara, foi o maior lançamento, o negócio mais maluco, cara. 74 dias. Veio o GPT e falou, desculpa, galera, 5 dias emplaca 1 milhão de usuários. E olha, sabe o que é legal? É a pluralidade da galera que usa. Vai desde o cara que foi lá pra bater um papo, nossa, pela primeira vez na vida eu vou conversar com uma inteligência artificial, até gente que teve uma polêmica, que foi o cara que falou assim, GPT, por favor, desenha um plano nutricional pra mim. E ela fez. Calorias por dia, exercícios, tá lá. É louco. E daqui a pouco a gente vai entrar um pouco em aplicações e como é que isso pode resolver problema do dia a dia, cara. Tem coisas inimagináveis que estão sendo feitas com essa tecnologia, que nem o Marcelo falou. Se você quiser construir um programa que faça determinada coisa, que abre, por exemplo, uma foto e salva num formato diferente, sei lá por que você precisa converter. Ele escreve, ele faz, ele resolve esse problema. Ele vai escrever o código, você copia, cola, compila e já era. E funciona. Aí alguém vai falar assim, mas Gustavo, está perdendo
perdendo a essência, eu não sei o que o código faz. Então, se você não sabe o que o código faz, aí continua sendo um problema. O problema é que você não sabe o que o código faz. Você não sabe usar a ferramenta da melhor forma. Exato, assim, continua sendo um problema, gente. Não é porque a ferramenta faz. Tem até a série agora da Apple, agora não, faz um tempo, que é da fundação lá, que diz que chega num momento lá, que passa num futuro super distante, que eles desenvolvem a tecnologia de um jeito, mas é tão avançado e é tão caixa preta, que quando alguém compra a tecnologia deles, vem no formato de uma caixa. As pessoas pegam aquilo, ligam aonde tem que ligar, mas não fazem ideia de como funciona. Porque a tecnologia é tão avançada e tão fechada que ninguém sabe. Se nós deixarmos isso acontecer, por exemplo assim, GPT, faz isso, GPT, faz aquilo, faz isso, faz isso, faz isso, faz aquilo, acontece a mesma coisa. Sim. Você ainda é obrigado a entender o que o código faz. Ele não te exime desse... E eu acho que aí tem uma frase que eu gosto sempre de repetir, que um amigo meu falou, que é: use a tecnologia como um bisturi, não como uma marreta, né? Eu gosto desse cara, velho. É sagaz. Pra quem não entendeu a brincadeira, escute um dos nossos primeiros episódios onde o Marcelo fala exatamente isso, que a gente tem que aprender a usar a tecnologia como um bisturi, não como uma marreta que vai destruir tudo. Claro, é assim, gente, vamos lá, se o cara gera código pra você, falou o seguinte, não, sabe aquela, pra todo mundo que trabalha, gente, todo mundo teve, não importa a sua profissão, eu sei que isso já aconteceu com você. Lembra aquela pessoa iluminada que quer reinventar a roda em tudo que faz? Já tem a solução, mas não, ele quer lá pegar pra fazer do jeito dele. Então, tem coisas que hoje a inteligência artificial que o GPT ele te entrega, a gente tá falando muito dele, mas tem outras IAs, tá? Que ela te entrega assim, é pra cortar esse tempo da coisa que, eu sempre falei isso, que é o trabalho que não agrega. Ah, todo trabalho agrega. Então, todo trabalho agrega não agrega, não necessariamente. Tem trabalho que é braçal, que é só repetitivo, e aí é besteira. Eu volto no negócio do escritório. A gente só trabalha no dia a dia. Eu nunca tenho tempo pra fazer as coisas. Então, tá vendo como o trabalho tem trabalho que não agrega? E é nesse momento que a gente tem que aprender a usar a ferramenta pra resolver o problema certo. E vamos supor, você tá na sua startup. Você quer... Chegou no momento lá, putz, se a gente tivesse um negócio que converte foto do A pro B aqui, mas a gente não tem cara que programa em Python. O que você vai fazer? Vamos contratar alguém em Python, vou assistir um tutorial. Você chega no GPT. GPT, por favor, como é que eu converto TIFF em JPG? Aí ele vai começar a escrever. Cola, roda na tua aplicação. Legal, gente, lançamos esse módulo, o nosso produto volta pro ar e pode começar a funcionar. Parabéns, você ganhou agilidade. E não tirou o emprego de ninguém. Nenhum bebê de foca foi espancado por causa disso. Entendeu? E com custo quase que marginal, né? Ah, mas eu nunca mais vou contratar o programador? Fala assim, tenta desenvolver algo mais complexo, né? Experimenta, eu te desafio. O negócio que a gente sempre discute é a arquitetura de solução, a forma como você vai resolver o problema em tecnologia. Isso é muito difícil de ser automatizado, pelo menos no estado da tecnologia que a gente está hoje. Então, esse trabalho cognitivo, ele vai continuar existindo, ele é um trabalho que é importante a gente fazer. Mas aí, mudando um pouco, não mudando de assunto, mas aprofundando um pouco mais nessa nossa discussão, o que você entende, Marcelo, que tem de aplicações aí? Como é que a gente pode usar essa ferramenta e quais são os principais casos de uso que você enxerga? Tem aquela clássica que é básica, assim, é prototipação. Para você que precisa prototipar alguma coisa de um app, poxa, eu precisava de um app para lançar, às vezes você só precisava colher informações de um nicho para ver se o seu produto tem fit no mercado. Ele faz para você, gente. A gente já falou de soluções aqui de no-code. Talvez esse seja o pós-no-code, ou seja o no-code em sua forma mais pura, perfeita, né? Tem aplicações que já geram, você quer fazer uma prototipação rápida, ele gera pra você. Ou a gente acabou de dar o exemplo agora do código. Pra que você vai se matar desenvolvendo, contratando um recurso caro e especializado pra fazer uma coisa que você poderia ter resolvido na mão ali, sabe? É agilidade. Ele te dá uma agilidade e um empoderamento pra você tomar uma decisão de vou pelo lado A, pelo lado B, pra tomar qualquer decisão de negócio, que basta estar com ele rodando ali. Você pergunta, ele vai fazer a parte braçal de processar dado, fazer uma pesquisa, e outra, mas eu não trabalho com código. Gente, se você trabalha com lei, você pergunta pra ele e fala assim, lista pra mim todos os casos onde aconteceu tal, onde a decisão favorável foi em relação ao cliente e não ao acusador e não a pessoa que estava sendo acusada. Pronto, ele traz pra você. Lógico, você não vai fazer um copia e cola, né? Porque senão você vai ser tão ruim quanto aquela pessoa que passa na prova de inglês usando o Google Tradutor, né? Você é ruim nesse nível, Você não vai ter aprendido nada. Você não vai ter aprendido nada, mas assim, imagina num dia a dia onde você pode ganhar agilidade no negócio. Eu acho que uma das coisas mais rápidas que você ganha, você como gestor, você libera a sua equipe de fazer o que ela tanto reclama. Eu não quero fazer trabalho braçal e perder tempo, eu quero fazer outras coisas. Excelente, tá aí, bota IA pra fazer e vai fazer outras coisas. Que é um outro caso de uso clássico, você precisa ler um texto que é muito longo e você não precisa aprofundar, você só precisa capturar as principais informações. Você joga lá e fala, faça um resumo deste texto. Ela vai fazer um resumo de um parágrafo.
pronto. Vai ser o melhor resumo do mundo? Não, mas vai ser um resumo bom o suficiente para te ajudar a entender o contexto e a partir daí decidir se você precisa aprofundar ou não? Com certeza. Avisos do Startse Tech. Se você bombar no vestibular porque você mandou o GPT resumir o Dom Casmurro porque você não quer ler, eu não quero nem saber. Nós não temos nenhuma responsabilidade. Jamais sugerimos isso. Nunca sugerimos isso, assim. Mas funciona. Mas a gente não quer que você faça isso, estude. E eu acho que tem aplicações no mundo profissional, né, na vida corporativa, como o Marcelo falou, construção de aplicativo, quer gerar um texto promocional, quer construir uma estratégia de marketing. A gente estava aqui antes da gravação brincando, falar, como é que a gente cria uma estratégia para crescer os ouvintes do podcast? Cara, ele desenhou 5 estratégias aqui pra gente. Nenhuma delas incluía trocar nós dois, tá? Então antes que algum engraçadinho levante essa, por enquanto não, tá? Mas tem um outro ponto, e aí esse é um teste muito doido que eu resolvi fazer, que eu escrevi aqui pra ela, né? Monte um plano de estudos para aprender equação de segundo grau e divida esse plano em 2 blocos de 1 mês. E aí eu queria que ela respondesse um pouquinho qual é esse plano que ela criou. Para começar, é importante compreender o que são equações de segundo grau e por que elas são importantes. Equações de segundo grau são equações matemáticas que podem ser escritas na forma geral A sobrescrito 2 mais bx mais c igual a 0, onde a, b e c são números reais e é diferente de 0. Elas são importantes porque aparecem em muitas situações do mundo real, como no cálculo de juros, na análise de dados e na física. Com base nisso, o plano de estudos poderia ser dividido da seguinte maneira. E aí ela me dá 2 blocos do plano de estudos, sendo o primeiro deles revisão de conceitos básicos de equações algébricas e fatoração, introdução à equação de segundo grau, identificação dos coeficientes, parará, e divide isso em 2 blocos. E aí fala o seguinte: é importante ressaltar que o plano de estudos proposto é apenas um exemplo e pode ser ajustado de acordo com as necessidades e habilidades individuais. Aí então, assim, os profetas do fim do mundo, desculpa cortar o Gustavo, mas assim, vão falar, é o fim dos professores, vocês querem pregar o que vai acabar o professor, que é a profissão mais nobre que existe. Vamos lá. Assim, professor, ele precisa ser um guia do aluno. Ele precisa ser um tutor. A IA não vai chegar e dar aula no lugar dele. A IA vai ser um apoio para ele. Ela vai corrigir uma prova, ela vai checar se um aluno tá com um problema numa resposta que ele deu e identificar isso mais rápido pro professor. Em momento nenhum, ela troca ou substitui o professor. Não dá. Não é essa a ideia. Mas agora é aquele negócio, né, Gustavo? Assim, se ela chegar num ponto que ela transpassar... A gente fala isso no negócio lá de certeza da IA. Não é bem a mesma coisa, né? Quando a IA chega em 9.999%, é basicamente certeza. Se ela chegar num ponto que ela tá 9.99998 igual a um professor, um dia ela substitui um professor, por acaso? acho pouco provável, porque o trabalho do professor, em alguns momentos, é mentorar e entender a necessidade específica daquele aluno. Então, a inteligência artificial ela vai ajudar a construir estratégias para abordar aquelas dificuldades individuais, mas ela não vai ser quem vai conseguir identificar isso, né? Ela vai falar, olha, o plano é tal, mas ela não consegue saber qual é a dificuldade. Isso é gente, é humano. Ela não vai olhar no rosto do aluno e ver que ele tá com vergonha de pedir, de fazer uma pergunta. Ou tá com medo, que ele sabe que se ele não aprender a chegar em casa, ele vai levar bronca. Isso não muda. Então quer dizer que o professor tem que ser empático. Então ele vai fazer aula de empatia e ele não precisa saber a matéria. Não, de novo, vamos repetir, a gente vai repetir várias vezes isso. A IA fazer o trabalho não implica que você não precisa mais saber nada. Implica que você vai aplicar as suas habilidades em outro lugar. É valor, gente. A IA permite finalmente que você aplique o seu conhecimento para gerar valor, de verdade. E essas ferramentas podem ajudar até nessa história de construir um plano de estudos mais detalhado. E da mesma forma que pode me ensinar a equação de segundo grau, eu fiz a mesma pergunta para ela construir um plano para eu aprender a programar em Python em 12 meses. Ela não vai fazer uma brincadeira, né? Ela não vai chegar a fazer uma brincadeira na lousa, desenhar, pô, você entende com maçã? Aí todo mundo dá risada, não. Ela vai se avisar e vai falar, não entendo. Ela vai meter mais um palmo de texto pra você ler. Se você já não entendeu da primeira e já tá nervoso, que lembra, ela não é uma máquina ensinando máquina, é uma máquina ensinando humanos. Vai dar certo? Enquanto a máquina não tiver interpretação de emoções, né? Assim, ela conseguir sentar junto numa cadeira e ver o que tá acontecendo, não vai acontecer. E tá bem longe de chegar nesse ponto. Ela é uma ferramenta muito útil para ajudar e ser um suporte e não uma substituição. Existe, por exemplo, lá o Tensor, né? O TensorFlow lá, existem aplicações dele que ele consegue ver o rosto da pessoa, ele consegue acompanhar a pessoa. Existem algumas outras IAs que elas entendem ali a comportamento, mas, cara, assim, é primário. Não chega ao ponto de um outro ser humano olhar que olha no seu rosto e fala assim, você não tá bem hoje, né? Nossa, mas tá longe disso ainda. Não tem aquele sexto sentido de você olhar e sentir que a pessoa não tá bem. Isso é onde nós, seres humanos, somos muito melhores. Pelo menos
por enquanto. Mas a grande sacada dessa história toda, dessa inteligência artificial, é essa questão de ser uma interface mais de conversa e é mais fácil, parece de fato que você está conversando com alguém e não simplesmente dando comandos para uma máquina executar. São os computadores da ficção científica, sabe? Que vocês viram nos filmes, que o cara fala. É assim, eu não posso dizer que chegou, mas que, nossa, mas que tá ali. Eu lembro daqueles programas, do programa que o cara liga pro computador e fala assim, faça uma redução, não sei o que, calcule o potencial da não sei o que lá e me faça extrapole para... É isso aí, gente. Ele já resolve isso. Ele já resolve, tá? Não, e muito engraçado, né? A gente fez um teste aqui na Startse de construir um texto. Pedi pra ele construir um texto, um artigo e rodou entre uma galera aqui. Ninguém conseguiu identificar que isso não tinha sido escrito por um humano. E a gente falou em alguns episódios anteriores também sobre teste de Turing e essas coisas. Então, a inteligência artificial nessa parte de conversação tá chegando num nível de qualidade muito bacana. E ela pode nos ajudar a resolver problemas reais. Pode me ajudar a criar um plano de estudos para aprender equação de segundo grau. Pode me ajudar a criar um plano de estudos para aprender Python. Pode me ajudar a construir um aplicativo para resolver um problema. É o que eu falei, assim, você e sua equipe estão sentados ali, eu falei assim, nossa, eu precisaria muito de um pedaço de programa, não tenho nenhum programador aqui, precisaria muito de um pedaço de código em Java para fazer tal coisa. Você olha pro lado e fala, GPT, preciso de um programa em Java que faça tal coisa. Pronto, ele resolve copy e cola e você segue a vida e faz outra coisa. Assim, ou, putz, eu não entendo por que meu site... GPT, por que meu site está dando problema a partir da imagem, ele tá dando a mensagem tal, o que isso quer dizer? Aí você vai falar, você procuraria isso no Google. Então, aí a gente puxa um assunto interessante que o todo-poderoso Google está com medo do GPT Chat. Porque hoje o que você tem que fazer? Por exemplo, seu carro engasgou, você tem que escrever no Google, carro modelo tal, putz, como é que eu vou falar engasgar? Aí você vai ter que falar, o carro dá trancos, não sei o que lá. Aí você vai ver a foto de um carro caindo do penhasco. Você, puta, não é isso, pera aí, calma que eu vou chegar. Aí você escreve, vai colocando informação no Google, colocando, contextualizando até uma hora que, pum, ele chega, aí você tem que olhar nas páginas. Qual é a diferença do GPT? Ele tem grande parte de informação ali indexada que veio da própria internet. Como ele faz uma busca contextualizada como se fosse uma pessoa, você escreve, GPT, meu carro tá engasgando depois que eu abasteci naquele posto que tem um pirata na bandeira e ele não tá funcionando direito. O que pode ser? Ele fala, então, a gasolina batizada é um problema grave que pode afetar e dar tais sintomas. Ao invés dele te entregar a página que tem esse conteúdo, ele já te entrega o conteúdo pronto. Então ele corta um pedaço, ele corta um passo... Porque ele já mastigou e interpretou aquilo pra você. Você vai tomar uma decisão em cima daquilo. Acho que vou levar no mecânico. Ou o cara fala, eu acho que eu vou jogar um aditivo no tanque. Você toma a decisão, mas ele já fez... Aí você falaria, o que você ficaria, por exemplo, 1h30 procurando? Ele já te respondeu. Ele bota um texto de 4 linhas que tá lá. E você fala, ah, tá. É exatamente o que ele falou. E esse é um puta de um insight que, cara, não sei se foi proposital ou não, mas as grandes disrupções e os grandes unicórnios, se você for pensar, até o próprio Google, até o próprio... Vamos pegar um caso do Airbnb como exemplo. O que o Airbnb fez? Ele conectou duas pontas que precisavam de uma informação, que precisavam de um produto, de um serviço, de forma muito simples e rápida, cortando uma série de passos. Antes, para você conseguir uma acomodação, você tinha que ligar no hotel, você tinha que fazer reserva para puta processo trabalhoso. O que eles fizeram? Eles cortaram uma pancada de passos e deram uma solução rápida e direta. E aí entrava-se muito na discussão, puta, ninguém nunca vai disruptar o Google, cara, é muito difícil, os caras construíram um modelo de negócio para busca que é muito bacana, tal. O que o ChatGPT fez? Ele pegou, o processo do Google era, você escrevia uma coisa, ele te dava 15 resultados, né? Você achava, você clicava no primeiro, aí desse primeiro você tinha que ler o conteúdo para entender, para daí ver se faz sentido. Se não fizer, você vai pro segundo link, pro terceiro link, pro quarto link. Cara, a gente aprendeu a usar a internet assim, tá acostumado. Mas e se você cortasse esse processo e eu pergunto o que eu quero saber e ao invés dele me dar links que eu tenho que descobrir qual que responde a minha pergunta, ele já me traz a resposta. O que eles fizeram foi cortar 2-3 passos no processo que o Google faz. Por isso tá todo mundo com tanto medo que essa possa ser a próxima grande disrupção. E assim, Gustavo, é o segundo susto que eles levam no ano. O primeiro foi do TikTok. Por que eu vou pesquisar sobre o lugar se eu posso pegar o cara do influencer que ele fez 3 videozinhos de 30 segundos dizendo que aquele restaurante é bom? Esse foi o primeiro susto que eles tomaram. Assim, balançou bastante. Eles falaram, cara, eu tô perdendo hit aqui, eu tô perdendo hit de pesquisa porque o cara pesquisa alguém falando no... Gente, eu acho mais fácil ver um vídeo de alguém me ensinando alguma coisa do que lendo, porque é mais rápido. O TikTok é isso. Esse foi o segundo grande susto que eles levaram. Por quê? Diferente do TikTok, você precisa ter um influencer falando daquilo, ou influencer, ou qualquer pessoa, o GPT você pergunta o que você quiser. E ele vai fazer o que o Gustavo falou, ele corta aquele caminho e
e segue a vida. E acho que, de novo, as grandes disrupções acontecem quando alguém acha uma forma de fazer mais rápido, melhor ou com um serviço mais bem prestado. Aparentemente, o ChatGPT resolveu ou pulou um passo que a gente tem hoje no Google, que é escolher dentre todos os resultados lá, descobrir o que é tráfego pago, o que não é. Exato. Que hoje você tem os 5 primeiros resultados são anúncios, às vezes não é o conteúdo mais relevante, enfim. Então ele resolveu, aparentemente, parte desse problema. Quais são as limitações dele? Também nada é perfeito nesse mundo. Não existe perfeição. Ele não é um modelo online, então ele tem dados até, se eu não me engano, o fim de 2020. Então, eventos recentes ele não vai ter. Mas isso talvez seja só um passo. Daqui a pouco esse modelo passe a estar conectado com a internet e aprender em tempo real. E a ferramenta é um pouco lenta ainda, né? Ele tá em beta, né? Tá em beta, ele é lentinho. Mas, assim, ele é lento, mas posso falar uma coisa pra vocês? Perguntem na linguagem que você quiser, tá? Você não precisa escrever em inglês pra falar com ele, não. Você pode escrever no bom e velho português e fica bom, tá? E você não sabe. A gente gerou um texto em português e ninguém descobriu que era um texto de inteligência artificial. Então, a tecnologia é muito promissora, tá em fase beta, como já causou um barulho gigantesco, né? Tem suas limitações, mas acho que tem um grande potencial. Certo? Então, para resumir todo esse papo, cara, inteligência, esse novo modelo, né? Esses novos modelos de inteligência artificial de linguagem natural estão evoluindo cada vez mais. A conversa tá cada vez mais natural, de verdade. Tem oportunidade de negócio em cima disso. Dá para você construir produto digital usando tecnologia. Dá para você construir plano de estudos. Dá para você construir estratégia de marketing, estratégia de produto. Ele vai te ajudar a construir tudo isso. E essa inteligência artificial não vai substituir todos os humanos, vai só automatizar trabalhos que hoje a gente faz que são manuais e vai dar nossa criatividade de aprender a usar isso. Certo, Marcelo? Pensamentos finais? Sempre encare a IA como sua aliada. Ela vai cortar muito do caminho que, assim, sinceramente, eu acho que nem vale percorrer, assim. Tem coisas que você precisa aprender e tem coisas que não precisa. Use ela como sua aliada, ela tá sempre à sua disposição e nunca pare de aprender. Isso aí, muito bom. Então, dessa vez a gente vai finalizar de uma forma diferente. Eu vou me despedir, o Marcelo também. E a gente vai deixar a nossa amiga GPT-3 fazer o encerramento do episódio. Certo? Até uma próxima, então. Valeu! Um abraço! Esperamos que vocês tenham gostado. Salve o nosso podcast no agregador que você está nos escutando para acompanhar os próximos episódios. E nos encontramos em uma próxima. Tchau, pessoal!